Mais uma vez, nós temos um compromisso semanal com o programa Especialidade Ciência para a Vida. E hoje é especial, porque nós temos aqui o professor Dr. Murilo Zerbini. Ele é engenheiro agrônomo na UFV, 88, mestre em 1991, professor no Departamento de Fitopatologia e fez o seu PhD na Universidade da Califórnia, em Davis. Terminou em 1996. E tem algo importante na sua vida. Ele é membro executivo do Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus. Nesse momento nós estamos falando de um vírus poderoso aí que está nos trazendo tantos problemas. Nós temos aqui um especialista. Ele é especialista em vírus de plantas, mas ele conhece muito bem sobre outros assuntos. Professor, é uma grande satisfação e nós agradecemos de coração a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. E queremos contar com a sua experiência. Afinal de contas, você lida com vírus de plantas. O que a sua área pode contribuir para aquilo que é o nosso objetivo, ciência para a vida? Sim, eu trabalho com vírus que infectam plantas, né, que causam doenças em plantas, e a humanidade se alimenta, entre outras coisas, de plantas, né? Então, a aplicação direta do nosso trabalho é tentar diminuir os danos e as perdas que os vírus causam em plantas, né? As doenças causadas por vírus. Essa é uma forma mais direta, como poderia dizer assim, né? E tem outras coisas indiretas. O meu laboratório hoje em dia eu basicamente estudo a evolução de vírus. É um pouco deslocado dessa questão mais direta, assim, né? Mas que é um assunto que influencia o nosso entendimento, a nossa compreensão de como os vírus causam doenças em plantas e até em outros organismos que não sejam plantas, né? A gente pode extrapolar dessa forma também. Você falou uma palavra aí, evolução. Vírus evolui? Vírus evolui. Explica para nós, vai. Os nossos telespectadores ficam curiosos com essas palavras científicas. Os vírus, conforme eles se multiplicam, conforme eles replicam, né? A gente fala replicam no seu hospedeiro, eles também passam pelo processo de evolução. Eles sofrem mutações, eles podem recombinar. E a população de vírus como um todo, ela evolui ao longo do tempo, da mesma forma que outros organismos. Inclusive, o estudo de evolução de vírus, ele até tem muitos pesquisadores que têm uma formação em evolução, eles acabam estudando os vírus porque a escala de tempo é muito menor. Então, você estudando a evolução de vírus, você consegue, numa escala de semanas ou meses, fazer coisas que, se você fosse trabalhar com uma planta ou com um animal, você ia levar dezenas de anos. Ah, né? Perfeito. Ele se multiplica muito rápido. Muito rápido, exatamente. E, afinal de contas, se alguém me perguntasse qual que é a diferença de vírus para bactéria, você saberia nos explicar para uma pessoa leiga que faria uma pergunta tola como essa? É completamente diferente, né? Os vírus, eles são não celulares. A bactéria, você falou, é talvez forma de vida celular mais simples que existe, né? Uma célula é o organismo, né? Os vírus são mais simples ainda, porque eles não são celulares. É simplesmente uma molécula de ácido nucleico, em alguns casos é um RNA, em outros é um DNA, recoberta por um capsídeo de proteína. E às vezes alguma coisa mais, mas os vírus mais simples é só isso. E eles não são capazes de viver fora de uma célula, eles têm que estar dentro de uma célula para se multiplicar. É mesmo? Que coisa interessante. E dentre as plantas que você tem pesquisado e todo o seu grupo, alguma planta que é mais atacada por vírus? Olha, eu acho que não existe nenhuma planta que não seja atacada por vírus. Claro, a gente acaba trabalhando com plantas que têm importância econômica. Perfeito. Né? Então, no meu trabalho especificamente, eu tenho trabalhado muito com hortaliças. Mas, na verdade, o meu interesse maior sempre foi o vírus, não necessariamente a planta. Ah, perfeito. Então, eu trabalho com um grupo de vírus que a maioria dos hospedeiros são hortaliças. Tomate, pimentão. A maioria dos trabalhos que eu fiz foram com vírus que infectam tomate. Tá? Fiz alguma coisa também com vírus que infecta fruteiras, maracujá, mamão, alguma coisa. Menos, mas alguma coisa também. E, atualmente, com esses trabalhos de evolução, a gente conseguiu a duras penas, né,
recursos para trabalhar com vírus que infectam, na verdade, plantas não cultivadas. É uma coisa mais recente, mas que a gente vem fazendo também. Porque para estudar a evolução, a gente achou que era mais interessante você trabalhar num contexto sem intervenção humana, ou com menos intervenção humana do que na agricultura. A agricultura é um contexto muito artificial nesse sentido. Né? Perfeito. E o que você tem obtido de resultados? Assim, quais são os últimos resultados da sua pesquisa que possam trazer para os nossos telespectadores? O que eu poderia, talvez, no contexto que a gente está vivendo hoje em dia, né, dessa pandemia, um trabalho que a gente vem executando há alguns anos e que a gente nunca imaginou que poderia, né? Mas a gente tem estudado, nesse contexto de evolução de vírus, né, o vírus infectando um hospedeiro não cultivado, né, num ambiente sem intervenção humana. A gente vem estudando quais são os fatores que propiciam a transferência do vírus. A gente usa o termo spillover, eu vou traduzir para você assim como salto. Não é muito correto, não é exatamente a ideia, mas o salto do vírus do hospedeiro não cultivado para o hospedeiro cultivado. Por exemplo, o vírus que está infectando uma planta lá na mata e ele passa a causar doença em tomate, por exemplo. Exatamente. Tá? Então, o nosso foco de pesquisa nos últimos 2, 3 anos tem sido esse. Né? E o paralelo que eu faço com você, que eu estou dizendo que é mais ou menos o que aconteceu nessa pandemia. Um vírus que estava infectando um hospedeiro morcego, ou talvez um outro animal, que a gente ainda não sabe qual é, e que de alguma forma saltou e passou a infectar humanos. Né? Então, de certa forma, tem um paralelo a ser feito aí. Né? E eu não sei se os fatores que atuam em vírus de plantas são os mesmos que atuam em vírus de animais, mas certamente o fenômeno desse salto é o mesmo. Né? Perfeito. E com essa evolução, então, é uma batalha meio difícil, né? Porque se ele evolui, você ataca de um jeito, ele vai para outro. Na verdade, a gente se refere a uma coevolução entre o vírus e o hospedeiro. Sim. O vírus vai desenvolvendo novos mecanismos de ataque e o hospedeiro vai desenvolvendo mecanismos de defesa. Perfeito. Tá? Então, é uma coevolução que ocorre ao longo de milhares de anos. Seria uma nossa gripe, né? Exatamente. A gripe. Explica para nós o vírus e a gripe para os nossos telespectadores de uma forma simples, porque é uma boa comparação, né? E, na verdade, eu só vou poder te explicar isso de uma forma simples mesmo, porque não é a minha especialidade, mas algum conhecimento tá ótimo, a gente tá tem. Ótimo. Né? É importante que as pessoas entendam. A gripe é um caso interessante porque todo ano a gente tem uma pandemia de gripe. Né? Todo ano o vírus inicia a sua atividade no inverno do hemisfério norte, dá a volta ao mundo, né, chega no inverno do hemisfério sul. E o vírus da gripe, ele tem a capacidade de infectar humanos e de infectar suínos. Tá? E existe uma outra variante do vírus que infecta aves, mas que também infecta suínos. O suíno é o hospedeiro comum. Uhum. Então, existe um local do mundo onde você tem humanos, aves e suínos convivendo muito próximos uns dos outros, que é a China. Né? Então, quase todo ano a pandemia de gripe começa na China, né? E cada ano ocorre uma pequena variação na estrutura do vírus, porque você tem a mistura do vírus da ave e do vírus humano no suíno. Uhum. E ele mistura por um processo chamado de recombinação, e aquele vírus que naquele ano predomina passa a predominar na população humana também. Por isso que todo ano você tem que tomar vacina para gripe, porque cada ano a vacina é diferente. É mesmo? Existe todo um sistema de monitoramento coordenado pela OMS, né, que detecta no início da pandemia qual o vírus que está predominando naquele ano. Perfeito. E rapidamente comunica isso ao mundo inteiro para os estoques de vacina serem produzidos para aquele vírus daquele ano. Que interessante. Então, aquele ano você toma a vacina, você se protege do vírus que está circulando naquele ano. O ano seguinte pode ser um vírus diferente, uma estirpe diferente, você tem que tomar a vacina de novo. Que bom. Mas isso é uma característica do vírus da gripe, tá? Isso não se aplica ao coronavírus, não. E afinal de contas, o que seria o coronavírus? A gente já conhece o coronavírus há muitos anos, né? Houve uma epidemia em 2003, do SARS, né? Lá em Hong Kong. Começou em Hong Kong, espalhou para alguns outros países. Obviamente não chegou no nível que essa está agora, conseguiu ser contido. Aquele vírus, ele tinha a transmissão dele não era tão eficiente, então foi possível contê-lo sem que ele
se espalhasse dessa forma, mas ele tem uma identidade altíssima com esse vírus que está circulando hoje em dia, né? Então a gente já conhecia esses vírus, eles não são uma novidade, né? Existem laboratórios de pesquisa no Brasil e em outros países que estudam coronavírus há muitos anos, né? Então é um vírus, ele tem algumas características em comum com o vírus da gripe, são vírus respiratórios, infectam o pulmão e tal, mas como vírus mesmo, eles são muito diferentes, tá? Então o que a gente sabe em relação ao vírus da gripe não necessariamente ajuda com relação ao coronavírus. Tá? Mas o que a gente sabe em relação ao SARS lá de 2003 ajuda muito, eles são muito parecidos. Ótimo, ótimo. Professor, o nosso tempo aqui é escasso, mas nós vamos para o segundo bloco. Okay. Tá ok? Fique conosco aqui, será um grande prazer. A todos aqueles que nos assistem, nós estamos aqui com um especialista extremamente importante que entende de vírus e pode muito nos ajudar com as suas informações e sempre com aquele objetivo, especialidades, ciência para a vida. TV Viçosa.